Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora, hoje em um formato diferente porque eu fiz uma live com o Marconde Marques que vocês vão acompanhar aí na íntegra. Eu convidei o Marconde para falar sobre o caso Vitória aqui no meu canal, ele tem feito uma cobertura completa no canal dele, eu assisti os vídeos, achei muito bons e decidi trazer aqui para vocês também porque ele tem informações bastante confiáveis. Antes de continuar, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários que eu leio e respondo todos vocês, me siga na rede social que estará aqui na tela e também sigam o canal do Marconde Marques aqui no YouTube também. E bora para a entrevista. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje estamos aqui em um formato diferente, porque conforme vocês estão vendo, estou com um convidado especial aqui para falar sobre o caso Vitória. É o Marconde Marques. Muito obrigada por ter aceitado falar comigo. Eu que agradeço, Giovana, eu que agradeço, uma honra minha. Muito bom, falaram bastante de você aqui no meu canal e foi uma coisa engraçada que aconteceu, porque quando eu vi os comentários falando assim, chama o Marconde para o seu canal, você ao mesmo tempo me mandou um direct lá no Instagram, falando Sim. comigo. E foi assim, no mesmo tempo praticamente, eu fui buscar o seu canal, ao mesmo tempo eu vi que estava chegando mensagens suas, porque me falaram que você teria começado ali a investigar o caso Vitória, teria sido um dos primeiros jornalistas e está trazendo tudo na íntegra no seu canal, né, que também leva o seu nome. Isso, exatamente, Giovana. Com relação ao caso Vitória, como acontece? A grande parte dos casos que eu faço no canal, eles são trazidos pelo público, que acompanha casos de desaparecimentos e crimes que possam ser colocados na mídia, de forma a dar voz a essas famílias e também, de alguma forma, dar algum suporte às vítimas ou famílias. O meu canal não é basicamente um canal de investigação criminal. Ele começa com casos ligados à vítima, ligados à vida, mas com um olhar, um prisma mais voltado para a família, dando suporte àquela família. Eu sempre tento, através das pessoas, conseguir um advogado, um psicólogo, um médico que possa dar um suporte àquela família e não só acompanhar o caso em si, o desenrolar investigativo, mas também dar aquela voz, né? Porque as pessoas muitas vezes esquecem que por trás de um crime tem uma família sofrendo. E esse é o objetivo do canal, não é somente fazer cobertura, como foi o caso da Vitória Regina Souza. Com horas do desaparecimento delas, que foi 8 horas da manhã, muitos seguidores começaram a mandar, que Marconde, tem uma pessoa desaparecida, tem uma adolescente desaparecida em São Paulo, lá em Cajamar, tem como ajudar a família? Tem como ajudar? Eu falei assim, olha, vou tentar. Peguei, recebi o contato da família, entrei em contato, quem me atendeu foi até a Karina, irmã da Vitória. Eu perguntei, olha, me passaram o caso de uma adolescente desaparecida e esse é o contato da família. Ela ainda se encontra desaparecida? Aí a Karina falou, sim, se encontra. Quem é que está falando? Perguntou, quem é que está falando? O Marconde Marques. Ela até falou, brincou assim, eu conheço o seu canal, obrigado por entrar em contato. E eu falei assim, olha, o que aconteceu? Aí ela explicou, olha, a Vitória saiu do trabalho, por volta de 10 horas, pegou um ônibus, pegou um segundo ônibus e não chegou em casa. Meu pai ficou desesperado, a gente passou a madrugada inteira à procura dela e nenhuma notícia. E eu falei, mas vocês já fizeram um boletim de ocorrência? Fizemos o boletim de ocorrência primeiro online e depois fizemos na delegacia. E eu falei, o que vocês sabem mais? Olha, nós sabemos que ela estava conversando com a amiga dela, com a Gabriela, e eles estavam trocando mensagem, só que à 00:30 do dia 27 não tem mais mensagem nenhuma. Aí eu falei, tá, então vamos fazer primeiramente uma entrevista com vocês. Aí perguntei, vocês têm boletim de ocorrência? Temos tudo aqui. Então vamos fazer um boletim de ocorrência para dar voz, para saber se alguém viu. Porque estávamos tratando naquele momento sobre um desaparecimento, não um crime. Então, em um primeiro momento, era um caso de desaparecimento. Você já estava em contato com a família da Vitória? Sim, às 10 horas da manhã do dia 27, eu já estava falando com a família. Às 10 horas da manhã, às 2:30 da tarde, eu consegui falar com o pai, fizemos a entrevista com as irmãs. Depois, aí foi muito engraçado no bom sentido, né? Eu digo, foi muito providencial, porque na entrevista com a família, no dia 27, uma seguidora do canal, estava vendo a matéria, e ela mora ali em Cajamar, mora próximo, e estava trabalhando em determinada empresa, e uma pessoa passa por trás dela,
olha a foto da Vitória e fala: olha, eu conheço essa menina, o que aconteceu? Aí ela fala: olha, desapareceu. Aí essa pessoa fala assim: desapareceu? Como assim? Ontem eu peguei o ônibus junto com ela. Isso Olha, na entrevista do dia 27 às 14h30. Aí essa seguidora falou assim: olha, tem uma pessoa aqui que viu ela meia-noite e meia no ônibus. Aí eu falei assim: meu Deus, sério? É. Me passa o contato dela, fala que eu vou entrar em contato, a pessoa, ver se ela aceita. Aceitou, a pessoa aceitou. Depois de acabada ali a matéria de desaparecimento, eu liguei para essa pessoa, que é o Matheus, tá? A testemunha que viu o carro do Michael, e começamos a conversar, eu e o Matheus. Aí, nessa conversa, eu falei assim: olha, você tem que procurar a polícia, você tem que falar do que aconteceu, porque você é uma testemunha imprescindível. Você está me falando que você viu ela descer do ônibus, então ela chega no ponto final dela, você é uma testemunha ocular, e você está me relatando que tinha um carro sedã, que você não sabe se é um Civic, se é uma Areia, qual o modelo do carro, que estava ali próximo e que te chamou a atenção, porque o carro estava meio que escondido. Ele é. o carro estava ali próximo do ponto de ônibus, aguardando a Vitória descer. Ele estava num ponto, ali perto do Peppo Bar, numa sombra, totalmente escondido, totalmente ele querendo ser ocultado. E ele chamou a atenção do Matheus, aquele carro, naquela posição, porque não Certo. tinha mais nada ali, somente o carro. Podia ter um carro por defeito, mas chamou a atenção. Mas ele conseguiu ver quem estava dentro do Não, carro? não. Se era Ele um homem, consegue, dois? não, ele consegue ver que é um carro ali suspeito e chamou a atenção dele. Certo. E aí ele procura a polícia começa a procurar esse carro, tá? A polícia começa a procurar esse carro, que é o do Michael, mas até aquele momento, dia 27 ou 28, não tinham essa informação. Então, a polícia começa o trabalho ali nas pessoas mais próximas, né? Começa a escutar os irmãos, começa a escutar o ex-namorado, a pessoa que ela estava trocando mensagem, que são os dois Gustavos, e depois se chega ao Michael. Por quê? Porque desculpa, o Matheus, ele reconhece o carro do Michael como o carro que ele teria visto. Aí E aí, viu durante a investigação, ele teria visto o carro do Michael em algum momento, posteriormente, e aí ele reconheceu que era o mesmo carro que estava ali em uma área escura, aquele carro que estava exatamente, ali perto do ônibus de quando ela desceu. exatamente. Por quê? Porque o Matheus, ele acreditou que aquele carro fosse pertencente a um tio, tá? Ao tio do cunhado da Vitória. E aqui essa informação me chamou muita atenção. Eu então entro em contato com a polícia, tá? Passo todas as informações, passo a informação do Matheus, eles procuram o Matheus procura a polícia, é realizado ali o primeiro depoimento do Matheus, e a partir do depoimento do Matheus começa o desenrolar do caso, que sabe-se que tem um carro ali. Aí, em primeira mão, a polícia vai atrás das pessoas que a Vitória teria passado mensagens para a amiga, a Gabriela, e depois ouve e descarta. Depois, novamente, é inquirido um outro depoimento dessas pessoas e começa ali as várias possibilidades que são elencadas pela polícia. Dentre elas, a participação de vizinhos, a participação de ex-namorado. Só que a parte da a parte da estação rádio base, ela é muito precária ali em Cajamar, principalmente no bairro da Vitória, porque só tem 3 antenas. E a antena que pega o sinal da Vitória, ela tem uma abrangência muito grande. Então, todas as pessoas, praticamente, daquela região vão ser direcionadas para aquela antena, o que não se torna uma prova muito fácil de trabalhar. Certo. Porque aí você não consegue saber quem de fato estava perto dela, qual era a distância, porque é apenas uma antena que está captando o bairro inteiro ali. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí temos que dar graças à internet, tá? Começa, dentro de Cajamar, um burburinho de carro. E ali o Matheus fala para um conhecido sobre o carro. O Daniel, então, se lembra do carro do Michael, vai lá e tira foto e fala: é esse carro, é esse carro. E aí o Michael sabe dessa situação e vai confrontar o Daniel. E aí eles Certo. começam uma certa discussão.
E o Michael fala, se você está falando que é o meu carro, eu posso falar que é o seu. E daí começa ali umas inverdades sendo colocadas, umas fake news colocadas ali em Cajamar, que induzem a polícia a acreditar que o Daniel poderia ser um dos suspeitos. Entendi. E Por isso, nessa altura, os Gustavos já estavam como suspeitos? nessa altura, um Gustavo estava como suspeito, o outro estava como averiguado, desculpa, eu ia falar cunhado, mais o Daniel, vizinho, por conta das histórias criadas pelo Michael. Então, o Michael quem teria dado o nome do Daniel para a investigação como um possível suspeito, e a partir desse momento ele se tornou ali um investigado. Exatamente, exatamente. Ele é um desafeto, o Daniel é um desafeto do Michael, eles já brigaram, inclusive, no futebol, já tiveram luta corporal, então não são amigos, não são. E por conta disso, por conta dessas informações, ele é colocado no cenário do crime. Mas sem nenhuma prova, nada, zero, não há prova nenhuma contra nenhum dos Gustavos, nenhum dos Daniels, nenhum deles. Certo. Mas ainda assim foi pedida a prisão deles e a justiça, inclusive, não acatou pela falta de provas, né? Baseado em que a polícia pediu essas prisões? Subjetividade. Subjetividade, pura e simples subjetividade. Não havia nada naquele momento que ligasse, apenas a percepção policial. O delegado, ele entende uma história, acredita que aquela história seja uma linha de investigação plausível e coloca isso no inquérito e pede a prisão. Pelo bom andamento do processo, pegaram uma juíza muito bem preparada, amante da justiça, que fala, não, você não vai prender alguém só por isso, se você não tem nada contra eles. Eu posso até deixar uma busca e apreensão se você quiser, mas prisão não. E ela nega a prisão do Gustavo, ela nega a prisão do Daniel, e ela Sim. aceita a prisão do Michael, porque com relação ao Michael tinha outros pontos que entraram no inquérito policial. Porque, aí mais uma vez voltando, quando se começa o burburinho em Cajamar, as pessoas começam a lembrar das situações. Então a vizinha do Michael lembrou que ele saiu de casa e voltou por volta de 1h30 da manhã, que isso era um fato atípico, que ele guarda o carro dentro da garagem, isso é um fato atípico. A outra pessoa que trabalha com a esposa do Michael se lembra de ter visto o carro dele próximo ao local, e até acreditou que era o Michael e a esposa dele no carro, fato que não se comprovou, mas sim que havia uma única pessoa no carro. E qual momento que esse carro foi visto? Desculpa, por quem que esse carro foi visto? Quando começa o burburinho de quem teria cometido o crime, o que teria acontecido com a Vitória, uma testemunha, chamada Marcelo, ela se lembra que teria visto o carro do Michael nas proximidades onde a Vitória desaparece, e ele se lembra que chegou a brincar com a esposa do Michael, falou assim, olha, eu vi o carro de vocês ali próximo, vocês estavam fazendo, ele usa até o termo, vocês estavam fazendo saliência na rua, né? E ela fala assim, a esposa dele, não, eu estava na casa da minha mãe. Que dia que foi isso? Na madrugada de 26 para 27. Não, eu estava na casa da minha mãe, o Michael estava sozinho em casa. E ela começa a falar, tô sentindo que eu tomei um chifre, da brinca assim. E depois disso, ele se lembra dessa situação e avisa a polícia, comparece em sede policial e fala assim, olha, eu vi o carro dele. Aí junta as informações da vizinha, de fato atípico dele ter saído da madrugada, outra pessoa ter visto o carro dele nas proximidades, mais o depoimento do Matheus. Então, esse paralelo traçado, levaram a polícia à prisão temporária do Michael. E por conta de uma mentira que ele traz no seu depoimento, que ele fala o seguinte, olha, eu estava em casa dormindo com minha esposa. Aí a polícia chama a esposa e fala, olha, ele não estava comigo, eu estava na casa da minha mãe, estava sozinho. E ela ainda coloca o celular dela, você está aqui, ó. Ele me passa uma mensagem 11h30 dizendo que vai dormir. Aí, juntando isso, a polícia pede a prisão do Michael. E a investigação, ela vai mantendo agora um outro nível de informação e um outro paralelo com relação à resolução do caso. Eles agora apostam todas as fichas no Michael e veem que todas as informações que foram trazidas com relação às outras pessoas não eram informações que seriam substanciais ou mesmo verídicas.
Então, eles já falam assim, ó, tá todo mundo descartado. E realmente descartou-se todo mundo, não conseguiu nada contra ninguém. E aí a Sim. polícia continua ouvindo as testemunhas, continua ouvindo as pessoas e colhendo as provas. Até que a Vitória, ela é encontrada no dia 5. E 5 de aí, março, né? 5 de março. E aí começa toda uma linha de diligências, perícias e exames que levaram a entender o que aconteceu com a Vitória por ter sido um crime. E aí a gente tem que fazer um paralelo, tem que voltar um pouquinho ao dia 1º de março, tá? Não poderia esquecer, falar do dia 1º de março. O 1º de março é um dia muito importante para o caso Vitória, porque no dia 1º de março, uma pessoa é encontrada sem vida numa cachoeira. Há toda uma movimentação na cidade de Cajamar achando que era o corpo da Vitória. Quando se chega lá, é o corpo de uma senhora chamada Dona Edna. A Dona Edna foi encontrada sem vida numa cachoeira e, inicialmente, quando não se tinha o reconhecimento, achavam-se que era a Vitória. Tá? Certo. E aí, você tem agora 2 casos dentro de Cajamar muito próximos. Um de uma senhora sem vida numa cachoeira, outro de um desaparecimento, que culmina no dia 5 de março em 2 casos de morte. A Dona Edna, inicialmente, se colocou como morte suspeita, a averiguar, e o da Vitória, a morte confirmada, e depois, pelo laudo de necropsia, se mostra que teria sido um homicídio qualificado, com várias qualificadoras, dentre elas, tortura, que está ali, embora o médico legista não tenha colocado, por ter colocado não conclusivo, a gente até entende porque ele não estava ali, ele coloca e relata os tipos de ferimentos que ela tem. Ela não tem somente ferimentos pérfuro-cortantes, ela tem falta de dente, ela tem a falta do dente molar direito, sendo que todos os seus ferimentos foram ocasionados do lado esquerdo. Então, aqui pelo lado direito, provavelmente ou ela tomou uma ação contundente com alguma ferramenta, poderia inclusive ser o cabo da faca, ou mesmo um soco. Mas isso foi documentado no laudo? Foi documentado. Que ela estaria sem um dente. Mas antes da gente entrar nos detalhes do laudo da Vitória, eu queria falar um pouco mais sobre a Edna. Em que momento que essa mulher foi dada como desaparecida? Ou se ela foi dada como desaparecida em algum momento? Pois é, ela não foi dada como desaparecida porque ela morava sozinha. Ninguém percebeu, né? Porque ela era uma mulher que morava sozinha, apenas no momento em que encontraram o corpo dela. Então, Exatamente. estavam procurando Vitória, encontram o corpo da Edna, que também conhece essas pessoas, está de algum modo inserido nesse contexto ali do bairro, onde todos se conhecem. Exato. E tem outro ponto também, que foi uma coincidência, que quando a polícia chega e isola o local, as primeiras pessoas a chegarem no local onde foi encontrada a Edna são exatamente o Matheus, a principal testemunha, a primeira testemunha. Ele que encontrou a Edna? Não, mas ele sabe ali, as notícias vazaram, e as primeiras pessoas, além da polícia chegarem, é o Matheus, Tá. o Daniel, o vizinho, acompanhado do irmão da Vitória, o Everton, e do cunhado, o Felipe. São as 4 pessoas que chegam praticamente juntas. E a polícia começa a pensar, por que o Daniel chegou primeiro? Mas esqueceram que o Daniel estava ajudando a família da Vitória no deslocamento com o carro dele. Isso foi um ponto, o que ele estava na intenção de ajudar se virou contra ele. Porque nessa tentativa de ajuda ele acabou se colocando no local onde foi encontrado um outro corpo, né? Exatamente. Mas aí o Daniel e os Gustavos foram todos investigados, averiguados e foram descartados como suspeitos hoje? Todos eles, não há mais nenhum suspeito dessa lista, não há mais nenhum. Todos eles foram devidamente averiguados, investigados, tiveram quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, a geolocalização, tudo isso foi colocado na investigação e não teve nada que desabonasse nenhum deles. Nada, absolutamente nada. Certo. E então, depois de 4 dias que a Edna é encontrada, a Vitória é encontrada no dia 5 de março,
Ali, no primeiro momento, foi muito noticiado sobre um PVC que estaria enrolado na mão dela, mas eu vi o médico legista conversando com você na live no seu canal. Inclusive, já vou falar para o pessoal se inscrever lá no canal do Marcondes, porque o canal é excelente. Comecei a acompanhar também, vi que você está fazendo um trabalho muito sério, até por isso que eu te convidei aqui para falar com a minha audiência também, porque esse caso ele levanta muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas teorias, e quem não está acompanhando de perto junto com fontes ligadas à investigação acaba tendo acesso a muitas informações erradas, como por exemplo essa do PVC na mão, né? Foi falado em primeiro momento que ela estaria amarrada com PVC na mão, ela não estaria enterrada, estaria com o cabelo raspado, e essa parte dos dentes, eu não me recordo se chegou a ser noticiado. Mas agora eu quero que você me fale o que de fato constou em laudo da necropsia dela. Giovana, antes de entrarmos nesse ponto do laudo, esse tema que você falou é muito interessante para a gente deixar aqui claro para a sua audiência. Por quê? Quando da descoberta do corpo da Vitória, foi-se falado no primeiro momento que ela teria sido decapitada, Foi, verdade. degolada, que estava amarrada com PVC ou plástico filme nas mãos. Outras informações falaram que ela teria sido encontrada em partes, né? As pessoas vão entender aqui, em parte, para não cair a live, para não prejudicar o trabalho. Então, ela teria sido encontrada em parte. E isso atrapalhou por demais o acesso à informação por conta da sociedade. E aí, atrelado a isso, vem o delegado da seccional que confirma e corrobora essas informações como se verdade fosse, mesmo não aguardando os laudos periciais. Ele vai para a mídia e fala como se fosse verdade. E ele ainda coloca uma informação que não se traduz como verdade na investigação, que ele diz que a Vitória teria ficado 2 dias em cativeiro. Exato, o próprio delegado eu lembro seccional disso. fala isso. E isso não se traduz como verdade na investigação. Não há essa possibilidade, não se traduz. Até porque quando se faz o exame de necropsia, o exame mesmo diz ali que ela se encontra entre 5 e 7 dias, mas falando com o Dr. Júlio, ele confirma, de 7 dias, mas todo o histórico do crime se entende que ela perdeu a vida no dia que ela desapareceu, na madrugada do dia 27. Então ela não teria ficado em cativeiro? Não ficou em cativeiro. Ela ficou em companhia do Michael, dele sozinho ou de outras pessoas, durante algum determinado tempo. Mas a gente não pode chamar esse determinado tempo em cativeiro. Cativeiro remete a pessoa ficar ali fora de sua liberdade num período prolongado de tempo. Né? A ideia de cativeiro é essa. Não que ela tenha sido levada para determinado local, que tenha sido cometido um crime e depois transportada para um local de ocultação. Isso não dá uma ideia de cativeiro. É muito, acho que beira até o sensacionalismo falar que teve esse cativeiro. Tá? Mas você acredita, e de acordo com as fontes que você teve informação até agora, que ela foi colocada dentro daquele carro, foi levada para um lugar diferente, que não seria dentro do carro, onde ela teve a vida tirada e depois foi transportada? A ideia central é essa. O que a gente pode falar hoje, depois de ler aqui o inquérito, o que nós podemos falar? Que o Michael, ele arrebata a Vitória no ponto da entrada do atalho, da entrada da casa dela. É um atalho ali que eles cortam o caminho, não tem iluminação nenhuma, não há iluminação nenhuma. Inclusive, outra pessoa entrou em contato com o canal, bem antes da investigação estar avançada, dando a seguinte informação, que ela estaria em casa e que por volta de 00:40 teria escutado uma voz feminina falar: me solta, me solta, me solta, tá me machucando, me solta, me solta, me solta. E teria durado essa conversa, esses gritos e sons durante uns 10, 15 segundos no máximo. E essa pessoa vai para o portão, tenta olhar, mas não vê mais nada. Depois já fica da casa do Michael. Não. Da casa do Michael. Não? Não, próximo ao local onde ela foi arrebatada, próximo ao ponto de ônibus. Certo. E essa pessoa entra em contato comigo, fala isso e faz todo sentido. Eu até pedi para essa pessoa entrar em contato com a polícia. Só que começaram a sair vários burburinhos de que teria ligação com o caso de associações criminosas, crime organizado,
que tem em São Paulo, aquele P, C, mais outro Sim, C, e aí a pessoa exatamente. ficou morrendo de medo, e ela não procura a polícia. E até um amigo meu que trabalha no caso, ele falou assim, poxa, pede para ela fazer o depoimento, que é muito importante, mas ela falou, não, não vou, porque eu não quero me envolver, e não foi, realmente. Mas a história dela bateu exatamente no local onde a Vitória foi arrebatada. Exatamente ali na entrada do atalho, depois, carecendo de uma confirmação maior do Michael, mas se entende que foi ali. E aí, Certo. o que a gente pode falar hoje? O que a gente, depois de ler, o que a gente pode falar? Que a Vitória foi arrebatada ali. Ela foi ameaçada e colocada no carro. Se ela foi colocada no porta-malas, se ela foi colocada no banco de trás, no banco da frente, se o carro tinha mais alguma pessoa, a investigação não tem essa informação. Tá? Certo. Aí ela é levada ali, com ou sem vida. Com ou sem vida daquele local. Então, o que nós podemos falar hoje? Que a Vitória foi arrebatada daquele ponto, colocada no carro do Michael, com ou sem vida. Isso que nós podemos falar. Que ela é levada para outro local. Neste local, muito provavelmente, foi o local que ela decididamente tomou os ferimentos. Então, Certo. por que não podemos falar, não podemos afirmar que foi no carro do Michael, como ele diz naquela confissão? Porque não tem uma volumetria de sangue consistente. Para que aquele tipo de ferimento fosse ocasionado no carro, o carro dele ficaria totalmente lavado de material biológico, de líquido hematóide, o que não se Sim. encontrou. Só encontrou vestígios de líquido, de sangue, no porta-malas. Vestígios. Não foram nem uma quantidade significativa. O que Certo. chama atenção. Isso não há possibilidade. O ferimento dela, o ferimento principal, mais letal, que ocasionou ali a anemia, ele acerta a artéria aorta. A artéria No aorta pescoço, né? não. Ele faz um ferimento no pescoço e o outro ferimento que ele entra pela clavícula e vai em direção ao coração. E nesse ferimento ele consegue atingir a artéria aorta. A artéria aorta, ela tem um bombeamento estimado de 10 litros de sangue por minuto. Meu 10 Deus. litros de sangue por minuto. Então, pelo exame ali, ela deve ter perdido entre 2,5 a 3 litros de sangue. Provavelmente Sim. 75% do seu sangue saiu. Ou seja, se tivesse sido no carro, não teria qualquer dúvida de Não, que encontrariam esse sangue ali dentro. com toda certeza. Não teria a menor dúvida. E você não tem essa quantidade de sangue, não tem marca nenhuma. Depois fala-se que ele levou ela para casa. E que teria Certo. feito qualquer coisa ali. Também na casa que foi periciada, não há na casa quantidade significativa de material encontrado. Há vestígios. Como se ele tivesse passado por ali sujo e tivesse deixado vestígios do material biológico dela na casa. Ponto. Ele não estaria ali na casa, ela não teria sido levada inicialmente para a casa do Michael, ou então não teria tido a vida tirada ali dentro. Exatamente. Porque na casa não tem material biológico condizente com um crime dessa natureza. Não há possibilidade. Por mais que você tenha encontrado vestígios de material biológico ali, são vestígios. Ele pode estar sujo, a roupa suja, encostou em determinado local e deixou aquele vestígio dentro da sua residência, assim como no seu carro. Você acha que foi um resíduo de transferência? Teria saído da Vitória, ido para a roupa ou então as mãos do Michael e ele transferiu para os outros lugares? Sim, é muito mais provável. Muito mais provável. E o que acontece depois disso, nesse inteirinho da investigação, quando se descobre a Vitória e ela se confirma que o corpo dela passou por intenso sofrimento, vamos chamar assim, a polícia começa a ver as outras pessoas com outros olhares, tá? Com outros olhares. E aí, quando se chega a Michael, a polícia tenta entender o porquê desse crime. Isso alguns dias antes dele fazer aquela confissão. Tenta entender o porquê. Tem Certo. ligação? Qual a ligação do Michael com a Vitória? A
para a família nenhuma, não sequer se conheciam. A família da Vitória não conhecia o Michael, somente uma das irmãs de vista, alguma coisa assim, mas não tinha nenhuma proximidade. Não tinha nenhum contato, nenhuma amizade, nenhum tipo de relacionamento. Nada, absolutamente nada, nada, nada. Só que aí, quando se tem a busca e apreensão do celular do Michael, se encontram ali várias postagens, fotos e stories da Vitória. Por que ele Dentro do teria celular dele. por que ele teria dentro do seu celular esse material? Qual seria a importância para ele das imagens da Vitória? E aí o que mais chama a atenção da polícia foi o store dela, no dia que ela desapareceu, no dia 26, às 11h21 da noite, que ele salva, e ali, a partir daquele momento, ele sai de casa, ele passa uma mensagem teoricamente, né, passa uma mensagem para sua esposa, dizendo que vai dormir, e sai de casa, e vai para o ponto de ônibus em busca de encontrar a Vitória. Por qual motivo? Não sabemos, mas depois que culmina no crime. E ele tem isso salvo. Certo. Foi encontrado esse print do story que ela teria tirado ali no ponto de ônibus. Agora, quanto à esposa dele, tem alguma justificativa para ela dormir na casa da mãe dela? Eles estariam brigados ou ela estaria cuidando da mãe dela, de repente? Temos essa informação? Temos sim. Ela vai dormir na casa da mãe porque eles estão fazendo os preparativos da sua residência. Ela vai, no dia 1º de março, efetivamente morar na mesma residência que ele. Até o início do caso, até o dia 26, 27 de fevereiro, eles não moravam juntos. A partir do dia 1º de março, eles começam, alugam uma casa e vão efetivamente morar. Eles estavam comprando as coisas, e naquele dia ela estava na casa da mãe, porque eles estavam arrumando a casa nova. Certo, e que não é a casa onde o Michael estava dormindo, é uma outra casa, uma segunda casa, correto? Exatamente. Certo. Aí, e você ia falar sobre a necrópsia da Vitória? Isso. Aí começa, quando encontra o corpo da Vitória, e sai ali o pedido do IML para os exames, que são complementares à investigação, o exame de necropsia se mostrou ali um exame totalmente primoroso para a investigação. Por quê? Porque no exame de necropsia se confirma a data em que efetivamente ela perde a vida, que ficou ali entre 5 e 7 dias da data da necropsia, do exame, que bate exatamente com o dia 27 de fevereiro, madrugada. Certo. Ali se confirma que ela não tem ali o PVC, mas o que aconteceu ali, as pessoas, ao verem o corpo dela, acreditaram que um processo biológico chamado de luva cadavérica teria sido um PVC, que não é. Na verdade, é a descamação da primeira superfície da pele, que vai gerar ali, vai ficar como uma luva. E eles acreditaram que aquilo ali era um plástico, um PVC. Então, não, foi um processo normal da decomposição humana que aconteceu e deu a esse entendimento de pessoas leigas. Também em relação ao porquê que as pessoas acreditaram que ela tivesse degola. Porque o ferimento ali, mais o processo de putrefação, deram a entender as pessoas que ali estaria o corpo separando da cabeça. Mas era a decomposição ocorrendo. Exatamente. Então, todos esses pontos geraram ali para as pessoas que não estavam preparadas, né, não exerciam a medicina legal, viram uma cena que acreditaram ser outro tipo de crime. Mas quando o processo de necropsia ali é finalizado, o médico relata que ela teve 3 perfurações, 2 letais, duas no corpo e uma no rosto, que ela tem falta de dentes falhos, possivelmente por quebra de um soco ou material contundente. Ela se encontra seminua. Seminua por quê? Porque as suas únicas peças é um sutiã, que está preso ao ombro, e uma camiseta que está cobrindo o seu rosto. Então, só por isso que ela é considerada seminua. Mas o corpo está totalmente exposto. Então, o corpo está totalmente desnudado. Estava sem calça, sem a peça íntima de baixo, e não foi encontrado esse material, esses itens? Não. Certo. Outro ponto que me chamou a atenção. Sim. Onde estão essas roupas, né? Então, não só isso.
onde se encontram essas roupas e o porquê de terem coberto o rosto dela. Qual foi o motivo de cobrir o rosto dela, mesmo no pós-mortem? Sim. Então, é um ponto que me chamou muita atenção. Com certeza. E ali, dentro disso, ela tem vários hematomas e são exames agora complementares que devem ser colocados no cenário de investigação, que vou falar desses hematomas, desses sofrimentos que ela teve, que são traduzidos pelos ferimentos no corpo. Tá? Ela tem um hematoma na panturrilha, que pode ser alguém que segurou ela pelas pernas. Ela tem outros hematomas no corpo, principalmente no pescoço. Ela tem um dente quebrado, que possivelmente por ação contundente, poderia ser um soco, alguma coisa do tipo. Ela tem os cabelos raspados, com toda certeza. Embora... O cabelo 100% raspado ou foi só uma parte? Porque eu vi falando de cabelo raspado, depois eu vi de cabelo sendo tirado pelo próprio processo de decomposição natural, e essas informações ficaram na mídia circulando, e eu não vi a confirmação do que de fato aconteceu. Ela estava sem cabelos? Não estava? Sem cabelos. Completamente? Completamente raspado. Primeiro se falou do processo de ela estar cabelo raspado. Depois se falou que o cabelo não teria sido raspado, teria um processo natural da decomposição humana, que teria o cabelo se desprendido do couro cabeludo. Primeiro ponto, que o desprendimento do cabelo no couro cabeludo, ele é faseado, ele não cai uniforme, ele não sai todo de uma vez. Ele é faseado, ele sai por tufos, pedaços, assim, e a gente tem que lembrar que no momento em que ela é encontrada, a sua cabeça estava repousada no chão. Sua cabeça está repousada. Então, o cabelo daquela parte ali que está entre a cabeça e o chão deveria ter sido preservado. Fato que não foi. Então, ela chega ao ML com a cabeça totalmente raspada. E o que dá para confirmar isso é que o médico legista fala couro cabeludo com ausência de cabelos. Então, o couro cabeludo está ali, mas os cabelos não. Só que ele não consegue falar se o cabelo foi raspado, foi cortado, ele só fala, ele é bem técnico ao falar, ausência de cabelos. Bom, só ausência de cabelos, mas agora foi confirmado que teria sido raspado de fato, não picotado, não por tesoura, teria sido raspado mesmo, exatamente. 100%. Eu pedi ajuda ao doutor Júlio Cury para analisar isso, ele falou assim, o cabelo dela foi raspado. Ele analisou o laudo? Analisou e falou, o cabelo dela foi raspado. E ele faz uma brilhante leitura desse processo ali de necropsia, tirando muitas dúvidas. Ele tem total certeza. Ela passou por intenso sofrimento, ela passa por intenso sofrimento, ela passa por um processo de humilhação. E nesse ponto, quando eu converso com o Dr. Júlio e com outras pessoas, é que eu fico na dúvida. Agora eu fico na dúvida, eu vou dividir com você, sobre o que realmente a Vitória passou. Por quê? Porque nós estamos falando que ela teria... Todo mundo acredita que ela teria sido tirada sua roupa por conta do processo ali de decomposição, para não deixar provas de DNA. Mas se nós fizermos uma conjectura um pouco mais profunda e bem plausível, concorda que esse crime não sendo praticado somente pelo Michael, ou mesmo só por ele, que o processo de sofrimento que a Vitória passou pode ter sido totalmente em vida. Sim. Por exemplo, a humilhação em ficar desnuda, à frente dele, a humilhação em retirar o seu cabelo, a humilhação em ter o seu rosto ali sendo machucado, todo um processo de humilhação, e culmina com a perda de vida. Então, não necessariamente a retirada de roupas dela ou o cabelo tenha sido no pós-mortem. Pode ter sido todo o processo anterior ao que ceifou sua vida. Claro, e era exatamente essa a dúvida que pairava no ar, porque não faz o menor sentido
né, quando a gente confronta ali com a confissão do Michael, que a gente sabe que muito provavelmente tem muitas pontas soltas, inconsistências e até mentiras, não faz sentido alguém tirar o cabelo de alguém que já está sem vida, não tem sentido tirar a roupa de alguém que está sem vida, a não ser que se fosse no caso que você mencionou, de evitar de deixar DNA, mas aí por que deixaria a camiseta e o sutiã? Teria tirado todas as roupas, né? Sobre também, eu vi nos noticiários de que ela estaria amarrada. Isso se confirma ou não? Não. Ela não estaria amarrada. Não. Então a Vitória poderia ter DNA dos seus agressores e dos criminosos que tiraram a sua vida embaixo das unhas ou nas mãos? Sim, com certeza, com toda certeza. Isso já foi analisado? Já, sim. Esse é um ponto muito interessante, até eu também tinha muita dúvida com relação a isso, Giovana, porque a gente fala muito, exames de DNA debaixo das unhas, exames de DNA embaixo das unhas, e aí quando eu perguntei ao médico legista, doutor Júlio, ele explicou, olha, o DNA morre também. Se ela tivesse sido encontrada com mais proximidade, a data de morte dela, você provavelmente teria o DNA para analisar. Mas como ela é encontrada 6, 7 dias depois da sua morte, aquele DNA que ficou exposto na natureza também ficou inutilizado. Então, você não consegue recuperar aquele DNA. Por isso o DNA, então, ficou perdido. Não, então, não conseguiram recuperar o DNA? Isso já é confirmado? Não conseguiram, já, confirmado. Nossa, isso é... Porque, assim, né, aparentemente, né, lógico que eu sou uma leiga, ainda mais essa questão, né, dos laudos de DNA e análises, mas não me parece que foram tantos dias, assim, a ponto de se perder, né, uma evidência que ficaria, inclusive, embaixo das unhas. Sim, mas o problema é que ela ter sido ficado em um local exposto à umidade, exposto a condições climáticas, a fauna cadavérica. Se ela tivesse ficado em um local, por exemplo, dentro de um túmulo, talvez se preservasse o DNA. Mas como ela fica em local aberto, recebendo sol, recebendo agentes de vento, chuva, isso faz com que o material se deteriore mais rápido. Um ponto bem curioso em relação a isso na medicina legal. E não foi constatado abusos, né? E essa também era uma questão que gerava dúvidas, até porque ela foi encontrada sem roupas, mas de acordo com o laudo da autópsia, não foram detectados sinais de abusos. Correto? Verdade, mas é um ponto que a gente tem que analisar melhor. Tá? É um ponto pacífico que nem toda a pessoa que sofre abuso ela apresenta hematomas de defesa, tá? Sinais de defesa. Nem toda pessoa que sofre abuso, ela tem ali sinais de que tenha sido abusada. Sinais físicos, né? Como rupturas, cortes ou hematomas. Nem toda pessoa. Nem toda mulher tem esse tipo de confirmação para se falar em exame de necropsia, exame de ML. Esse já é um ponto. Então, outro ponto que se fala a ausência de material biológico do suspeito, que aí fala do PSA, de espermatozoide, mas nós temos que lembrar que ele é um rapaz novo, que provavelmente, se ele tiver o mínimo pensamento, ele teria usado ali uma proteção. Então, o que o exame fala é que não se pode afirmar. É negativo, mas nunca vai ser 100% que ela não tenha passado por abuso. Eles não conseguem... Oi, desculpa, pode falar. Eles não têm como você afirmar 100%. Você tem ali altos indícios negativos. Você vai assim, ausência de materiais de interesse médico legal. Ponto. Parece que fica um pouco em aberto, né, essa questão. Eu aprendi que na medicina nada é 100%. Ah, é? Aprendi que na medicina nada é 100%. Então, a gente fica com essa dúvida. Eles não conseguiriam detectar se ela teve relações sexuais recentemente? Isso não teria como detectar apenas se tivesse ficado fluidos corporais da pessoa no corpo dela? Conforme, por conta do avançado estado de decomposição, ela vai ter fluidos corporais que já foram perdidos e também sinais de defesa também que ali foram perdidos. Então, com esse tempo já fica prejudicado.
Agora, quanto ao lugar que ela foi encontrada, eu vi algumas matérias falando sobre ser uma mata fechada, que se fosse apenas uma pessoa para carregar o corpo dela, teria muita dificuldade para chegar até lá, e até por isso reforçaria a teoria de que existe mais de uma pessoa envolvida neste crime. Você tem informações sobre esse local, essa floresta onde ela foi encontrada, essa área de mata? Olha, Giovana, o que acontece nesse local. Primeiro, a gente tem que falar de como a Vitória foi encontrada. A posição que ela foi encontrada é uma posição que indica que ela tenha sido transportada por duas pessoas. Tá? Por quê? Ela tem ali, depois do processo, ela tem a sua rigidez, né? Do processo cadavérico, a rigidez ali. E a posição que ela está, ela sugere que ela tenha sido carregada por duas pessoas, porque as pernas dela estão arqueadas, dobradas para cima, tá? Inclusive, dobradas para cima, joelho em direção ao céu, e os braços estão acima da cabeça, como se ela tivesse sido transportada por uma pessoa segurando pelas mãos e pelas pernas. Certo. Um outro ponto que nós temos que pensar é que o local é realmente difícil acesso. Foi à noite, pouca iluminação. Ele entra por volta de 25 a 30 metros da cerca. Ele tem que passar por pontos ali bem complicados, mata bem cerrada, árvores caídas. Ele não é uma pessoa forte, ele deve ter por volta de uns 70, uns 75, no máximo uns 70 quilos. A Vitória não é uma mulher pequena, ela não é uma adolescente pequena, ela tem 1,65 m, ela tem por volta de 60 quilos. Igual eu tenho exatamente esse peso, essa medida. Então, você vê que ela não é uma mulher pequena. Não, é. E você, atrelado a isso, ela é um corpo sem vida, que é muito mais difícil de você manusear. Então, isso pode falar que ele teve ajuda. Eu acredito que ele tenha tido ajuda, mas somente a investigação pode aprofundar nisso. Sim, agora quanto à confissão dele, que ela não bate de fato, né? Até com os fatos descobertos até o momento. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui sobre esse caso, o Michael teve algum momento que talvez ele não tenha participado do crime e por isso ele não sabia explicar exatamente o que havia ocorrido, ou de fato ele queria que soubessem que ele estava mentindo? Porque se ele participou do crime, já que ele é o principal suspeito hoje, inclusive está preso, por que ele não conseguiu contar o que de fato aconteceu? Por que ele mentiu em sua confissão? Não sei se você consegue falar assim sobre isso, porque isso é uma coisa que me gera dúvida, porque se a gente comparar com o Guilherme de Pádua, né, com a confissão do Guilherme de Pádua, o Guilherme de Pádua fala mentira na confissão dele de propósito, para que saibam que ele está mentindo e para que assim descubram que a mulher dele está envolvida. Por que Michael, se de fato ele participou desse crime, por que ele mentiu? Ou talvez ele não tenha participado do crime no momento, durante todo o momento, do início ao fim. Interessante a pergunta. A gente tem que fazer um exercício de pensamento, né, Giovanna? O primeiro ponto é: Michael é um partícipe, é o executor, ou ele somente ficou sabendo? Por toda a investigação, ele é no mínimo um partícipe. No mínimo. Exato. Porque é o carro dele que está lá, é o carro dele que encontrado o fluido da Vitória. Então, ele está participando do crime. Esse é um ponto pacífico. Agora, com relação às mentiras dele, ele fala que teve envolvimento com a Vitória, que teria ficado com ela uma vez há 1 ano e meio atrás. Isso pode ser verdade? Pode. Uma vez há 1 ano e meio atrás, numa festa, em algum local assim, que se encontraram, ficaram, pode ter acontecido. Estou dizendo que é verdade? Não. Ele pode, há 1 ano e meio atrás, ter visto a Vitória e ter criado na sua mente esse relacionamento? Pode. Tanto que ele começa a seguir a Vitória. Tanto que ele começa a stalkear ela, salvar informações dela das redes sociais. E o que é pior, no seu celular, são mais de 1.000 fotos de moças ali das regiões, algumas um pouco mais longe, com o mesmo biotipo da Vitória. São mais de 60 meninas. São mais de 60 meninas que devem ter ali por volta dos seus 18 anos.
que tem a pele como morena clara, da mesma cor que a Vitória, que tem o cabelo longo, preto, que tem o rosto muito parecido com a Vitória, e ele procura na internet e salva. Ele tem um modelo de mulher. Ele tem um modelo de mulher que ele segue. E essas fotos ficaram no celular dele. Então, a Vitória, ela está dentro desses requisitos. Ela está ali dentro. E aí, tem mais... Pode falar, desculpa. Aí, quando ele começa a falar desse 1 ano e meio de ter ficado, já se acende o primeiro sinal. O sinal já fica amarelo. Ele está falando a verdade ou está mentindo? Aí, depois ele começa a mentir, falando que a Vitória estava ameaçando ele de falar para a mulher dele que teria ficado com ele 1 ano e meio atrás. Mas, espera aí, vamos ser sinceros. Uma menina chega para outra mulher e fala assim, eu fiquei com o seu marido 1 ano e meio atrás. Ele poderia falar assim, menina, o que você quer? Você quer destruir meu casamento? Eu nem te conheço. Não era uma ameaça que realmente teria que ter um pavor dessa ameaça da Vitória, que ele poderia simplesmente negar. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Imagina o seguinte, imagina você está num relacionamento. Aí uma pessoa qualquer chega para o seu par e fala, olha, eu fiquei com a Giovana 1 ano e meio atrás. Você vai ficar assim, você fala assim, de onde você está tirando essa história? O que você quer? Você está afim de mim? Exatamente. Você quer acabar com o casamento? Então, é só você se colocar dentro do cenário, você vai ver que não faz sentido o que ele falou. Não faz o menor sentido. E ele vai atrás dela para falar sobre essa ameaça e leva uma faca, leva o local, e a gente tem que lembrar ali que dentro do celular dele, voltando um pouquinho, dentro do celular dele, ele tem uma imagem que ele tira, uma foto que ele tira de uma faca em cima de uma pedra, num local de mata. O local que a Vitória foi encontrada é o mesmo local que ele tirou a foto. Então, poderia já ser um planejamento do crime? Com toda certeza o planejamento, com toda certeza. Mas tem a data dessa foto? Já? Tem essa informação? Eu só tenho a imagem, eu não tenho a foto. Com a foto você consegue saber a data que ela foi tirada, mas com a imagem não. Certo. Eu só tenho uma imagem. E foi falado também sobre algumas mensagens que supostamente teriam sido encontradas no celular do Michael, de ele avisando alguém que o carro dele teria sido filmado à 1 da manhã e às 4 da manhã. Essa informação se confirma? Você sabe me dizer? Olha, dentro do inquérito que eu tenho acesso, dentro das partes que eu tenho acesso, não se confirma. Tá? Agora, é um ponto que todas as pessoas têm que entender. O delegado, ao fazer qualquer inquérito, ele faz um esqueleto do inquérito policial, apenas para apresentar aos outros advogados que vão fazer a defesa dos envolvidos e ao Ministério Público, e somente quando muito, muito próximo à finalização do inquérito, ele coloca todas as provas. Então tem isso provas pode existir. Certo. Tem provas que ainda não constam no inquérito e por isso que às vezes a gente nem tem acesso, é isso? Muitas mesmo. Eu acredito que 90% das provas estão na gaveta do delegado. Certo. E então, em um primeiro momento, pode existir essa prova, mas ainda não temos essa confirmação, porque isso foi veiculado em grande massa, mas não houve a confirmação. Exatamente. E teve muitos pontos também que foram vinculados na mídia tradicional que até agora não se traduziram, em verdade. Muitos. Por exemplo, o delegado falou dos 2 dias de cativeiro, nada disso, muitos pontos. Então, essa informação do cativeiro, também do pai da Vitória ter sido colocado como um suspeito, que foi veiculado em grande massa, de onde que saíram, de onde que partiram essas informações? Estavam saindo de dentro da delegacia, na sua visão? Você tem essa informação? Porque de algum lugar ela saiu, alguém alegou isso. Agora a questão é por que isso vazou de fato de dentro de uma delegacia? Tá, toda informação vazada tem alguém do local vaza, ou alguém que tem acesso àquela informação. Ou alguém que tem acesso formal, ou alguém da investigação. Não tem como você, por exemplo, você ir lá na delegacia e falar assim, eu quero um inquérito, tirar foto. Não vão dar. A não ser que você tem uma fonte dentro da delegacia, ou que uma pessoa que tem acesso àquela informação seja a sua fonte. E aí, esse para mim foi a pior coisa que fizeram.
Porque qualquer investigação, Giovana, qualquer investigação, ela começa com as pessoas próximas. Qualquer investigação. Ela começa com o núcleo familiar e as pessoas mais próximas. E dentro Ainda desse mais em um núcleo, crime aparentemente passional, né? Que em um primeiro momento foi interpretado como um crime passional, primeiras pessoas investigadas são as mais próximas, de fato. exatamente. E antes de encontrar o corpo da Vitória, um delegado, os policiais falaram assim, olha, o pai não chora, o pai está preocupado, o pai ligou várias vezes para a filha, vamos ver aqui, vamos quebrar o sigilo telemático dele também, até porque já foi falado que ele tinha muito atrito com a filha, por não deixar ela fazer muitas coisas. Um pai normal. Só que o Sim. delegado botou essa percepção dele. E essa percepção do delegado, requisitando a quebra do sigilo telemático telefônico do pai, vazou. E as pessoas, ou por má fé, ou por não conhecimento, colocaram a manchete lá, pai suspeito. Pô, isso não se faz. Isso, para mim, foi uma das piores coisas em relação à cobertura dessa matéria. Foi uma das piores. Você tem uma pessoa ali enlutada pelo seu segundo filho perdido, e daqui a pouco você abre as páginas principais de todos os jornais, está lá, suspeito é o pai. Que isso? Isso aí para mim E essa foi... informação, ela inclusive chegou até o Cabrini, em das matérias que ele lançou ali no Domingo Espetacular, ele mesmo fala na frente do pai da Vitória, você foi colocado como suspeito, como você está diante disso? E o advogado dele responde, estou indo agora na delegacia verificar o que está acontecendo, e etc. Então você vê que é uma informação que aparentemente partiu de alguma fonte oficial. Porque Sim. se até o Cabrini, grandes emissoras tiveram acesso a essa informação e veicularam em grande massa, e isso aconteceu não só com a informação do pai da Vitória estar sendo supostamente investigado, mas várias outras informações que eram faladas e em seguida negadas. Eu acho que esse caso ele vai ficar marcado não só pelo horror dele, mas também por essas informações o tempo todo inconsistentes lançadas na mídia, uma investigação que foi feita em tempo real, com a mídia acompanhando em tempo real. Exato. Esse ponto que mais me choca. Eu nunca vi na minha vida, eu não estou falando aqui no YouTube de apresentação, não, eu nunca vi na minha vida uma investigação, uma perícia técnica ser colocada em reality show. E o cidadão lá, o dono do carro, ter sua prisão requisitada por conta de um cenário de imprensa. O Daniel, ele vai ter seu pedido de prisão temporária por conta do que a imprensa coloca de informação, não por prova. Ainda bem que a juíza falou, olha, não tem nada aqui, não vou prendê-lo. Isso seria uma injustiça imensa. E aí você tem ali, o cão farejador achou algum vestígio no carro do suspeito, e está lá mostrando o carro do Daniel, placa do carro, tudo. Agora está acharam algum vestígio ali no porta-malas. Não é verdade, está fazendo tudo ali ao vivo. Aquilo ali foi bizarro. Sem isolar a área, porque vamos pensar, se de fato fosse a cena de um crime aquele carro, a câmera quase enfiada dentro do carro. Por que não por que não foi isolado? Por que não foi feito em sigilo, né? Não permitisse que os repórteres e câmeras participassem ativamente. E isso é um trabalho que a polícia deveria fazer, porque eu vi muita gente falando assim, os repórteres são sem noção e etc. Mas a polícia ela não tem que contar com a noção nem com o bom senso de ninguém, ela tem que contar com os protocolos de uma investigação, correto? Isolar a área que está sendo periciada, que seja feito em sigilo, com calma, sem ser um reality show, conforme você mesmo falou. Eu acho que ali já se perderam. Por quê? No momento em que você tem um carro, que vai ser periciado, você avisa todo mundo ali da delegacia que não está ali para fazer boletim de ocorrência, olha, aguarde do lado de fora do portão. Exato. Aguarde do lado de fora do portão. O carro entra, não sabe qual o motivo que o carro entrou, não sabe se aquele carro vai ser periciado ou não sabe o que vai acontecer. O carro entra e fica lá. Ninguém sabe se é de um funcionário, se é de algum policial, de alguém, ninguém sabe. Vão entrar na delegacia outros carros. Aquele exame de perícia foi feito no estacionamento da delegacia. Era muito simples o delegado falar, todo mundo que não está atrelado ao caso, para fora. Aguardem ali informações do lado de fora do portão, que é o normal, mas não foi feito isso. Não foi feito.
Isolasse a área, né? Fechasse o portão. Aqui vai acontecer uma perícia técnica, não pode ter a presença de mais ninguém além dos peritos. Enfim, era um trabalho que deveria ter sido feito, né, pela polícia. E infelizmente nesse caso não foi, de repente, exatamente por causa dos holofotes, não sabemos exatamente, né? Mas que é uma lástima, é de fato. E tem outro ponto, Giovana, tem outro ponto que a gente tem que pensar. Todas as pessoas que estavam sendo ali ouvidas, averiguadas, tiveram a sua vida exposta e a sua vida em risco, com questões de justiçamento. Se você tem uma investigação mais comprometida, mais séria, mais credibilizada, o que você faz? Você fecha a entrada da delegacia, fecha ali o estacionamento, entra o carro da polícia com uma determinada pessoa a ser ouvida, entra, são vidros, isso filme, vidros fechados, ninguém está vendo que tem alguém tá dentro, entra, a pessoa é ouvida, depois sai com o carro, uma pessoa é colocada em um local mais seguro. Não aparece o rosto, não aparece nada, as pessoas ficam livres de risco. Até em segurança ao passar informações. Mas não, todo mundo via quem estava entrando e quem estava saindo. Exatamente. E até testemunhas, né? As próprias testemunhas ficam em risco ao ser expostas como testemunhas, né? Teve até uma briga envolvendo o Matheus na rua, né? Que eu fiquei sabendo disso também. E assim, vira um caos ali no bairro. Isso é muito ruim. Agora, quanto a Edna, o que temos de informação até agora? Qual que é a ligação dela com o caso Vitória? Pois é, Giovana, eu acho que por conta de tudo que está acontecendo no caso da Vitória, acho que uma equipe da polícia está sabendo manter muito o sigilo do caso da dona Edna. Não se tem nada da dona Edna que tenha sido vazado. A única ponto é que foi um ouvir dizer de que no laudo de necropsia dela deu morte natural, que eu duvido. Eu acho totalmente improvável que o laudo dela de necropsia dê como morte natural. Primeiro que nós temos que lembrar, ela é encontrada na água, com o rosto virado para baixo, e nos seus pulmões não tem nenhum líquido. Então, você entende que ela estava de pé, morreu em pé, e caiu na água já sem respirar. Ou quer então dizer, foi colocada ali. Ela morreu em menos de um segundo, em milésimos de segundo. Ela morre, cai, e já não respira. Mas ela morreu ali no local? Foi confirmado isso? Ou ela pode ter sido colocada ali? Isso é o ponto, a gente não tem essa informação. O único ponto que de ouvir dizer é que ela teve uma morte natural. Mas vamos lá. Por que ela andaria quase 4 quilômetros da sua residência até aquela cachoeira? Já é um ponto, uma senhora de idade. Segundo ponto, ela eu sou adepta ao naturismo, vou tirar toda a minha roupa, vou me banhar na água que está muito calor. Vou jogar meu telefone fora, porque eu não sou mais adepto de celular, vou jogar meu telefone fora, porque não foi encontrado, nem as roupas. Tenho um mal súbito, que me dá ali milésimos de verticalidade, caio na água já sem respirar, e não entra água no meu pulmão. Olha, é um acúmulo de coincidências que beira o ridículo pensar nisso. Se isso é realmente verdade, é quase que a gente está falando aqui da criação do universo. Tudo conspirou para acontecer daquela forma, que eu acho impossível. E um pouco antes da Vitória ser encontrada, né? Isso que é o mais bizarro de toda essa história. E então ela foi encontrada sem roupas, com o rosto virado para a água. Não temos a informação se ela morreu no local ou não, nem a causa da morte. A única confirmação é que não foi de afogamento, porque não foi encontrado água em seu pulmão. Exato. E que ela tem uma ligação com o principal suspeito do caso da Vitória. Uma ligação total. Você conhece, né? Ela trabalhou por padrasto do Michael, ele realmente conhece. E tem um ponto que eu esqueci de comentar com você. Dentro do inquérito, isso é muito importante. Dentro do inquérito, às 2h17 da manhã, Michael está conversando com alguém ou utilizando o Facebook Messenger. Às 2h17 da manhã, ele está usando o Facebook Messenger. Só que nós temos que lembrar que a Vitória, possivelmente, ou está no banco do carro dele, ou está no porta-malas dele, com ou sem vida.
Porque esse horário, 2h17, ele se encontra na residência que ele se muda, né? Não que ele vai morar com a esposa, né? Para a residência que foi feita a perícia. Ele está Certo. ali, 2 horas da manhã, ele está ali. Por quê? Porque a polícia conseguiu captar imagens dele indo para casa. Então tem imagens dele 1h52 e 1h55, muito próximo à residência. E aí tem os vizinhos também que falam que tiveram um barulho estranho. E aí, depois disso, às 2h17 da manhã, ele está usando o Facebook Messenger, provavelmente conversando com alguém. Ninguém vai entrar no Facebook Messenger se não for para conversar com alguém, né? E é estranho o fato de ser no Facebook Messenger. Será que ele possivelmente acreditou que as mensagens não ficariam registradas ali? Ou ele estaria conversando com alguém que saberia do crime? Porque se ele acabou de cometer um crime, ele está com o corpo em algum local. No carro, acredito que não, por causa da falta de evidências dentro do carro. Mas ele está com o corpo de uma mulher em algum lugar. Ou ela com vida, ou sem vida. E ele está conversando com alguém no Facebook Messenger. Exatamente. E aí nós temos que pensar em outro ponto, não é, Giovana? Hoje as pessoas mais novas, elas usam WhatsApp, Instagram. Sim, Mas verdade. as pessoas um pouco mais velhas, de uma geração posterior à nossa, elas usam muito mais o Facebook e o Messenger. Existe uma disparidade de gerações aqui. Gerações mais velhas usam o Facebook, gerações mais novas usam o Instagram. Nós temos que pensar o seguinte: a dona Edna tem 63 anos. Você acha que poderia estar falando com a dona Edna nesse momento? É uma possibilidade, não pode, é só uma conjectura. Sim, claro. Mas tem alguma coisa que liga, há uma interseção entre o caso da dona Edna e o caso da Vitória. É muito difícil desvincular um caso do outro, porque as circunstâncias encaixam no outro. Enquanto estavam procurando a Vitória, sem saber se ela estava com vida ou sem vida, encontra o corpo da Edna. A Edna tem ligação com o Michael, que é colocado como principal suspeito da morte de Vitória. Então, pode ser uma coincidência macabra, uma coincidência muito improvável? Pode. Mas é difícil. Quando tem tantas ligações entre dois casos, é difícil você falar apenas em coincidências. Claro que as provas vão dizer, né? Mas se ele conversou com alguém e a polícia teve acesso de que ele estava conversando com alguém, a polícia sabe com quem e o que ele estava conversando, correto? Esse é o ponto, não. Por que não? Porque as conversas, elas são criptografadas. Você só tem acesso a informações dessa natureza quando você tem a quebra do sigilo telefônico e o grampo, chamado grampo, né? Que é o monitoramento daquele aparelho. Enquanto você não tem um monitoramento, aquelas informações não ficam salvas. Então, elas não têm acesso. Eles sabem que, por exemplo, que se entrou no Facebook Messenger, mas não com quem falou ou o que falou. Se ele apagar as mensagens, então não consegue acessar, é isso? Não consegue. Você só tem esse tipo de vínculo quando você tem o monitoramento do telefone. Mesmo o Celebrate, ele consegue captar muitas informações vindas do WhatsApp, por exemplo. Do WhatsApp é o mais fácil para o Celebrate. Exatamente. Então, é muito mais fácil para a pessoa utilizar essas redes sociais se ele quer ali que as conversas fiquem em sigilo. Mas a partir do momento que você tem um monitoramento, aí não, você tem todas as conversas para quem está falando, com quem está falando, voz, tudo. Você tem acesso a tudo. Mas enquanto não tem ali a ordem de monitoramento, que é do sigilo, aí fica mais complicado. Você tem os registros, mas não são todos os registros. Você não tem a conversa ipsis literis. Certo. Outra notícia que veiculou em grande massa não, mas em alguns portais, foi sobre um Uber, um motorista que teria supostamente falado que tinha dado uma carona para a esposa do Michael até Campinas. Também foi alegado que o celular da Vitória teria emitido sinal em Campinas. Eu queria saber de vocês se essas informações se confirmam. Giovana, depois de 1h20 da manhã do dia 27, não há nenhum registro de herb no celular da Vitória. Depois de 1h27 da manhã do dia 27, não há nenhum registro
do celular da Vitória em qualquer rede. Tá? Então, Mas então até 1h27 ele emitiu o sinal. Exato. Até 1h27 ele emitiu o sinal. Até 1h27 ele estava ligado. Ele estava ligado onde? Tem essa informação? Tem. Ele estava ligado na rede, na torre do bairro dela, do Prunduva. Certo. Mas pode continuar em relação a Campinas. Então, esse ponto que foi se vinculado, que o celular dela foi ligado a 60 quilômetros de distância ali, isso não se traduz em verdade dentro do inquérito. Não tem essa informação. Eu olhei aqui o relatório das ERPs, não existe essa informação, somente até 1h27. Então, esse ponto não é verdadeiro. Tem até um ponto que o pai disse ali numa reportagem que 3 dias depois teria conseguido falar com a filha, que teria dado 3 segundos. Mas a gente tem que lembrar que nossa telefonia no Brasil é muito precária. Eu acho que já deve ter acontecido com você, de você ligar para alguém, dar como se já tivesse atendido e depois cair. Comigo acontece direto. É como se tivesse ido para a caixa postal, mas não dá o recado da caixa postal. Isso acontece direto. E deve ter acontecido exatamente isso com ele, e ele acreditou que tinham atendido e desligado. Então isso é normal de se falar o porquê. É importante a gente abordar todas essas teorias que foram lançadas na mídia, até para esclarecer para o público o que é verdade e o que é mentira. Por isso que eu estou trazendo muitas informações aqui do que veicularam em portais, para que a gente saiba isso que é verdade, isso que é mentira, com informações que vieram ali do inquérito ou de fontes realmente ligadas à delegacia. E tem mais alguma novidade desse caso, do caso Vitória? Em que pé estamos no momento? Bom, só para isso, você botou um ponto bem interessante ali sobre as mentiras. Por exemplo, uma mentira que foi colocada, que foi fundamentada ali, foi tão falado, a Vitória foi abusada por mais de uma pessoa. Foi falado aos montes aí, aos 4 ventos. Nem se conseguiu provar de uma. Nem se conseguiu provar de uma, quanto mais 2. Sim, falaram de cativeiro, falaram que 2 pessoas haviam abusado dela. Falaram do celular. Sim, falaram inclusive que a polícia estava atrás desse cativeiro. Falaram sobre Daniel estar foragido, não sei se você se lembra disso. Sim, não. Que ele estaria numa mata, foragido. E o pior de todos, Patrícia Poeta ao vivo no programa da Globo, nos maiores audiências, ela lança pro pai direto, olha, o que aconteceu com a sua filha foi isso, quem foi responsável foi o Daniel, ele é amante, não sei o que. O pai ficou assim. Eu vi, Choque. foi terrível. Ele nem conseguiu entender, né? Sim, e ele ficou assim, o quê? E tudo que ela falou não era verdade. Não tinha uma vírgula de verdade no que ela falou. Sim, informações erradas que chegaram ao ponto de Patrícia Poeta ali naquele momento. Né? Exatamente. E ela tem culpa? Não, porque ela não vai atrás da notícia, ela só está transmitindo. Mas é o rosto dela que está ali. Talvez a forma, eu acho que tem formas e formas de a gente passar uma notícia, ainda mais quando a gente está falando com o pai da vítima, né? Mas, assim, erros também todo mundo comete. Sim, com certeza. Foi lamentável a situação? Foi, ainda mais quando a gente está falando do pai de uma menina que acabou de ter a vida tirada de forma extremamente cruel, mas é isso, esse caso vai ficar completamente marcado, exatamente por esse desencontro de informações que a grande mídia expôs de forma massiva, né? De forma massiva. Completo. E quem não está investigando com fontes oficiais, igual você está fazendo, acaba tendo acesso a informações erradas o tempo inteiro. Até por isso que eu achei tão importante marcar essa live o quanto antes. Eu passei a manhã inteira aqui arrumando a live, porque eu não estou acostumada a fazer live assim, sabe, de casa, com a pessoa longe de mim. Sempre quando eu faço o podcast, eu faço do meu estúdio, então lá é mais tranquilo. Aí aqui eu passei a manhã inteira, que eu achei muito importante, que eu vi que o seu trabalho é extremamente sério. Eu achei muito legal trazer aqui para o público do canal te conhecer o seu trabalho e também para que você esclareça o caso Vitória, com as fontes que você tem até o momento. E tem mais alguma novidade desse caso? Tem 8 laudos para saírem, não é isso? Não, são mais. São 13 ou 14. 13 laudos ainda. Eu vi a notícia de que teria saído 2 laudos, né?
o exame de sangue e o exame do cabelo? Não é esses? Eu não tive a confirmação de quais eram esses laudos, mas de que 2 haviam saído. O exame de sangue, e qual exame de sangue seria? Do carro, exame de sangue no carro, do porta-malas, que vai dar compatível com a Vitória. Deu compatível com a da Vitória? Deu compatível com a Vitória. E o exame, agora eu tenho dúvidas, não vou falar aqui com certeza se o exame do cabelo foi do fio de cabelo encontrado no carro do Michael ou se o cabelo encontrado na mata, tá? Que foi para a perícia também. O mais importante é o cabelo na mata, que o cabelo na mata denota ali que a Vitória teve uma ação torturante, porque o corpo está em um local, a Vitória está em um local, e o cabelo está em outro. Esse cabelo foi encontrado enterrado ali próximo dela, né? Uns 20 metros dela, não seria isso? Uns 20 metros, ele parece parcialmente enterrado, mas parece que a pessoa jogou alguma coisa em cima, e principalmente o que jogam ali parece ser a pedra que ele tira a foto com a faca, porque tem os vestígios ali, tamanhos, todos são muito próximos, então parece inclusive ser isso, mas não dá para cravar, não dá para cravar 100%, mas tem todos os indícios. Só que além desse local, além desse cabelo, foi encontrado um par de meia, foi encontrado ali numa árvore vestígios de material vermelho, um líquido vermelho que se assemelha muito a sangue, que tem que fazer o exame de DNA, que é da possibilidade. E assim, todo esse caso vai ganhando cada vez mais um ar de mistério. Novidade, alguns pontos que a gente pode falar aqui de novidade é que se o delegado hoje, se ele não complementar a investigação, eu te digo que daqui a alguns dias o Michael está na rua. Ele Com o pode que ser tem solto. hoje na investigação, com o que se tem hoje na investigação, não se sustenta um pedido de prisão preventiva ou mesmo da extensão da temporária. E a juíza já deixou muito claro, deu 30 dias, não apresentou provas suficientes, liberta ele, sem requisito de mandado. Diretamente, sem pedido de alvará, sem nada. 30 dias, pode liberar. Mas esse sangue encontrado no porta-malas, que teria sido identificado como da Vitória, não seria uma prova contundente contra ele? Para que ele ficasse preso? É uma prova técnica que pode pedir ali a extensão da temporária, por exemplo. Isso sim. Prova preventiva, não sei se vai conseguir cumprir, porque tem uma diferença muito, muito clara entre a prisão preventiva e a temporária. A preventiva, ela tem que dar ali positivo em 3 quesitos. A temporária, ela precisa dar positivo em 2 quesitos, que eu não vou me lembrar agora, porque eu não sou advogado, mas ela tem uma diferença entre a temporária e a preventiva quando você se pede. A temporária só precisa de 2 quesitos. E aí, esse sangue ele pode ser colocado, mas isso tem que estar no processo, no inquérito. E até hoje, até o dia 28, isso não encontra no inquérito. E daqui a alguns dias já vence esses 30 dias do Michael. Mas esse laudo que você teve acesso de que o sangue seria dela, esse laudo você tem em mãos ou você ficou sabendo por uma fonte? Complementar, eu só sei o resultado. Ele está complementar. Está complementar. De que o sangue encontrado no porta-malas é da Vitória. Exatamente. Então a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala ali de exames complementares, de exames a sair, de qualquer tipo, não existe o exame já está indicando o quê? Ou é ou não é. Ou é da Vitória ou não é da Vitória. É aquele ponto que falou, os exames preliminares indicam que a Vitória foi abusada por 2 pessoas. Nunca existiu um exame desse. Nunca existiu. Só tem um exame ali de ou foi ou não foi. É um sim ou não. É dela ou não é. Não tem... Quando você passa a informação, é da Vitória? É da Vitória. Você pode ser da Vitória porque não saiu o exame. Exatamente. Você pode ser, não saiu. Então, são esses os pontos que me chamam a atenção. Agora, pensando aqui, eu acredito, tá? Eu digo para você que nos próximos dias teremos novidades pesadas do caso Vitória. Em relação à participação de outras pessoas? Em relação à confirmação ou não da participação de outras pessoas. E outro ponto, o delegado não irá conseguir nesse momento fazer qualquer restituição de crime. Não está marcado para abril?
Vai fazer aonde? Não sabe onde ela ficou, né? Vai fazer a reconstituição aonde? Em que local? Em que circunstância? Com quais pessoas? De que forma? Horário? Não sabe nada. A única coisa que sabe é que ela tem três ferimentos no corpo, que foram 2 letais, um não letal, realizados por objeto pérfuro cortante, e que ela tem lesões. Agora, fora isso, vai fazer como? Ela foi arrebatada. Eu tenho que fazer a reconstituição, você tem que saber onde ela foi arrebatada, que local, de que forma ela foi colocada em carro, para que local ela foi transportada. Eu imaginei que seria com base na confissão do Michael, confrontando com as evidências que tem até o momento, e aí seria até a confrontação ali da mentira dele, né? Porque, obviamente, se a reconstituição for feita com base na confissão do Michael, ela não vai se encaixar. Exatamente. Mas a polícia sabe disso, que não sabe, por isso que o delegado falou que não precisava. Por isso que o delegado disse que não precisava, que ele não iria fazer uma reconstituição, porque ele sabe que não vai dar. Ele sabe, naquele momento, que não vai dar. Mas em um primeiro momento eu tive a impressão de que ele falava que não precisava, porque o caso já estava a caminho de ser encerrado. Ele estava 100% convicto do que aconteceu. Foi essa a frase que ele usou. Certo. Mas eu tive a interpretação errada ou você teve a mesma interpretação que eu? Não, eu tive a mesma interpretação que você. O problema foi o que ele não disse. O que ele não disse? Ele estava 100% convicto do que aconteceu, mas ele não disse que ele estava 100% convicto do que o Michael estava falando. Ele deixou entender. Eu estou 100% convicto do que aconteceu. Mas ele não está falando que ele está 100% convicto da confissão do Michael. Ele sabe que a confissão do Michael é mentirosa, mas a confissão dele já pode ser utilizada para desfecho do caso e apresentação ao Ministério Público para início do processo. Então eu tive a interpretação errada, porque eu tive a interpretação neste momento que a polícia estava a caminho de encerrar o caso, acreditando na versão que o Michael havia dado. E eu achei um absurdo, falei, meu Deus, o que é isso, né? Vamos encerrar o caso com essa confissão claramente uma mentira, mas essa interpretação que você acabou de me passar faz todo sentido. A gente tem que ser atento no que ele não disse. Exatamente. E ainda tem que lembrar um ponto. A confissão pura e simples não serve de prova. Ela precisa ser confirmada com provas materiais. Exato. Imagina um cenário assim, imagina um cenário que uma pessoa perde a vida e uma mulher fala, fui eu que tirei a vida dele. Aí o policial chega para você, foi você? Fui eu. Você foi como? Com a arma ali. Que arma? Essa aqui. Essa aqui? Como é que você fez? Eu puxei o gatilho. Mas puxou como? Essa trava aqui, você botou para a esquerda ou para a direita? Botei para a esquerda. Não, mas não tem trava. Tá mentindo. Mas fui eu. Não, você nem sabe o que é trava. E você fez para cima ou para baixo? Fiz para baixo. Não, o tiro foi para cima. Sim. Você não quer me falar a verdade, não? Você não quer me dizer que foi seu filho? Não fui eu. Uma situação que a pessoa está confessando para proteger outra pessoa. Isso pode acontecer? Muito, muito. Muitas situações. Muitas situações acontece isso. Tem muitas situações que isso acontece isso. Vamos fazer aqui um pequeno pensamento, um pequeno exercício de pensamento. Pequeno exercício. A mãe do Michael, ela é casada com o padrasto, e a dona Edna trabalhou para o padrasto do Michael, tomando conta da mãe do padrasto. Vamos supor que a mãe do Michael ficou com ciúmes da dona Edna. Vamos supor. Que ela ficou com ciúmes da dona Edna lá. Dona Edna é só uma suposição, tá? A dona Edna deu em cima do marido dela, ficou com raiva, mandou alguém tirar a vida da dona Edna. Aí, na confusão aqui, no processo, é mais fácil eu falar aqui que fui eu, já estou enrolado mesmo com o caso da Vitória, melhor falar que fui eu do que falar que foi minha mãe. Fui eu que fiz isso. A confissão é uma confissão. Sim. É válida? Mas... Não. Porque, onde é que você estava? Eu fiz agora aqui. Não, mas o crime foi cometido lá fora. Você estava lá no Corinthians, nem tem como. Então, é isso que acontece. A confissão, ela não é um encerramento do caso, não. De jeito nenhum. Tem que confirmar se a confissão é verdadeira, porque tem muitas pessoas, inclusive tem casos que eu já fiz aqui no meu canal, em que pessoas que não tinham nada a ver com o caso sumiu.
crime para estar em evidência de alguma forma. Isso já aconteceu em diversos casos. Então, a confissão de fato é só o início da investigação. Aliás, é um novo início para a investigação, porque agora ele tem que pegar aquela confissão e confrontar com as provas materiais que tem até o momento. Sim, com toda certeza. Então, se teremos movimentação, no caso Vitória, essa semana, sim, vamos ter. Quais movimentações? A chegada dos exames, a confrontação da confissão do Michael, possivelmente pedidos ali de nova averiguação que podem acarretar ali em pedido de prisão. Existem pessoas no radar da polícia, existem pessoas no radar ainda, apesar de ter uma corrente dentro do próprio inquérito ali, que acredita que o Michael agiu sozinho. Dentro da própria investigação tem outra corrente que acredita, eu não vou entrar em detalhes de quem é quem, que Michael não agiu sozinho. Então existe até esse impasse dentro da própria investigação. Sim, porque são muitas pessoas também, né, na investigação. Então, vai se chegar ao final desse caso sempre com uma dúvida, tá? Esse caso será finalizado com uma dúvida. Não importa a forma que seja finalizado, não importa se a polícia tenha finalizado em 100% da verdade. Para a sociedade, vão sempre existir outras opções, tá? É quando cai na teoria da conspiração. Mas eu não acredito que foi dessa forma. E aquela pessoa encontra um outro grupo que vai também acreditar naquele ponto. Você acha que vai ficar sempre em aberto, vai ficar sempre uma vírgula? Sempre. Para a sociedade, esse caso, para parte da sociedade, esse caso vai ficar sempre com uma vírgula. Não foi o Michael, foi a mulher, não foi a mulher, foi a mãe, não foi a mãe, ele está sozinho, não está sozinho. Isso você vai ver nos comentários aqui. Vai ter gente que vai defender uma coisa, vai ter gente que vai defender outra. E assim, infelizmente, por conta do trabalho que foi feito ali na divulgação de informações, porque se tivessem deixado as informações sigilosas, como deveria ser, não teria acontecido isso. Eu, quando faço qualquer caso, eu sempre entro em contato com a polícia e falo, olha, eu faço assim, as provas que eu consegui eu te mando, nós conversamos, você me diz se isso aqui eu posso falar, se eu não posso. É assim que eu faço. E a polícia, isso aqui você pode falar, isso aqui você não pode. E assim eu faço, assim eu trabalho, para não atrapalhar as investigações, mas não criticando, tá? Não criticando a mídia em geral. A mídia, o jornalismo, ele tem a premissa de que a notícia em primeiro lugar. Essa é a premissa do jornalismo, notícia em primeiro lugar. E eu faço um pouco diferente. Eu coloco a vítima e a família em primeiro lugar, a investigação e depois a notícia. Sim, com certeza. É o que eu acho legal, mas não é uma regra. E não é também eticamente condenável quando a imprensa fala e dá notícia. Não é, porque é a notícia, ponto, aconteceu. Mas tem pesos, né, que devem ser colocados em cada situação. Eu acho que houve erros de todos os lados nesse caso, tanto do vazamento de informações, quanto da publicação sem antes averiguação. Sim. E eu não acho esse negócio, você não pode criticar a mídia, você não pode criticar a polícia, não. Se houver erros de algum lado e eu interpretar que houve esse erro e eu achar que deve ser falado, eu vou falar. Não existe esse cerceamento de você não poder criticar. A polícia faz um ótimo trabalho muitas vezes, sim, tem que ser enaltecido, trabalho extremamente sério, trabalho difícil, desafiador, com certeza, mas quando cometem erros e ficam expostos para o público, não adianta a gente querer passar um pano, fingir que não aconteceu, a mesma coisa com a mídia. Quando ocorrer erros, isso vai ficar escancarado e as pessoas vão comentar. Eu não gosto desse negócio de você, de ter esse tipo de comentário aqui, que às vezes eu vejo no meu canal, mas você está criticando a corporação, você está criticando o conglomerado. Não, eu estou criticando, se eu tiver que criticar alguma coisa, estou criticando aquele fato em específico, não que eu estou condenando toda uma classe, entendeu? Eu acho que assim, quando ocorrem erros e ficam escancarados, é inegável a gente falar sobre isso, ainda mais quando a gente está falando sobre o caso, correto? Essa é a visão que eu tenho. Não, concordo completamente, É difícil demais até quando você fala em criticar. Eu, por exemplo, no meu canal, o que mais acontece comigo é eu começar um caso, como por exemplo o caso da Vitória, começar um caso e depois eu passo o caso para a grande mídia, porque através do Dr. Roberto Guastelli, ele passa para a Record, ou então passo para outro amigo meu do SBT, porque eu tenho que passar a notícia.
para frente, porque o meu canal, nosso canal no YouTube, a gente faz um trabalho ótimo, mas a gente não tem alcance de uma televisão. Vamos ser verdadeiros. Então, eu passo para eles estão. E aí, o que acontece muitas vezes, eu estou falando de uma notícia que eu comecei na mídia, e vem algumas pessoas e falam assim, eu vi esse caso agora no Balanço Geral, na Cidade Alerta, em qualquer local, eles estão falando diferente, você não está sabendo nada. Eu falei assim, oi? Eu não estou sabendo? Oi? Como assim? Ah, você não está sabendo, estou falando diferente. Eu falei assim, tá, tudo bem, eu acredito lá, acredito nele. Isso acontece muito, porque eu tenho acesso à família e tenho acesso à polícia. Na maioria dos casos. Falo o que posso falar. Só que a grande mídia também tem acesso à família e também tem acesso à polícia. Com certeza. Então, eles pegam uma informação, talvez que eu não pegue, eu pego o outro, talvez que ele não pegue, talvez seja a mesma informação para um e para o outro. Então, não necessariamente eu vou falar a mesma coisa que eles estão falando. E a mídia, a televisão, ela precisa do merchan. Ela precisa daquele ponto que chame a população. Então, muitas vezes a notícia ela é um pouquinho aumentada, ela é um pouquinho distorcida para chamar o público. O que a gente chama aqui no YouTube de clickbait. Sim. É isso. Eles fazem isso, tem que fazer. Porque é normal, acontece em todas as mídias, todas elas. Para atrair o público, né? Exatamente, isso acontece por demais. Mas é isso, acho que tem vários pontos aqui, a gente pode ficar horas falando do caso da Vitória, mas basicamente é isso. Acho que a gente abordou a maioria dos pontos aqui, né? Achei que foi muito boa a nossa conversa e com certeza gostaria que você participasse mais vezes aqui. Vou falar para os inscritos se inscreverem também no seu canal. Pode passar aí e falar um pouco mais do seu trabalho. Tá. Eu vou te pedir um grande favor, aproveitar a sua grande audiência, vou te pedir um grande favor. Tem um caso no meu canal que eu falo para todos. Tem um caso que merece ser transformado em livro, em série, em filme, no que for, porque é o caso mais emblemático que eu vi na minha vida. Eu vou te pedir para ver no meu canal o caso Camille Vitória. Eu te passo toda a informação que você quiser ali, tenho toda a informação. É um caso que eu atuei em 80% da produção da prova. A produção da prova, testemunhos, foram todos dados por mim, pelo pessoal do canal. E que é um caso que quem vê, quem escuta, fala que é mentira. Porque são tantos detalhes e um crime praticado por um motivo tão estarrecedor que quando você vê, você vai passar o tempo para falar. E aqui com a sua audiência, esse caso vai repercutir no Brasil inteiro, porque é um caso que merece ser analisado e principalmente por uma vida que merece ser lembrada. Tá? Então, eu gostaria de te pedir esse pedido. Com certeza. Quanto a mim, sou Marconde Marques. Quem quiser me seguir no YouTube, Marconde Marques. Meus casos são ligados à família, à investigação e à notícia. Tá? Então, é um pouquinho diferente das transmissões normais, porque nós nos aproximamos da família, nós tornamos amigos da família, não somente comentamos os casos. Todos os casos que vocês virem no canal podem saber que existe uma família ali que está recebendo o nosso carinho, nosso apoio com a conversa, não só uma relação distante, e que o nosso canal ali, eu chamo nosso porque é meu e das pessoas que estão lá, é ligado principalmente a dar voz a famílias e pessoas que necessitam ser ouvidas e terem seus casos reconhecidos e conhecidos pela grande mídia e pela população geral, porque, infelizmente, o trabalho só anda quando cai na mídia. É verdade. Isso, Giovana. Obrigado pelo espaço, obrigado mesmo. Foi muito bom. Eu que agradeço todas as informações, os esclarecimentos. Fiz aqui um interrogatório com o Marconde. Eu perguntei tudo que eu me lembrava que tinha que ser esclarecido sobre este caso, porque quem acompanha mais por fontes populares acaba ficando à mercê aí de muitas notícias não confirmadas. E é muito importante ter uma voz aqui dentro do meu canal, esclarecendo todos esses fatos. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação, e com certeza terão próximos episódios, claro, se você aceitar. Já estou aqui, com certeza. Sempre que você quiser, a gente está aqui conversando, tirando dúvida, todos os casos. Porque é a utilização do seu espaço para vidas e famílias que precisam de apoio. É isso. Verdade.
Verdade. Então, que esse crime seja esclarecido, que Vitória descanse em paz e que a família tenha alguma resposta para que assim encontre de alguma forma um pouco de descanso nessa situação, se é que é possível, né, diante desse caso. Exato. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal, e até o próximo caso. Até logo.